Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, a gente aqui, né, nessa realidade, mais um dia para a gente continuar, tá, pessoal? Nosso processo não é fácil, tá, pessoal? Mas a gente tem que continuar caminhando, tá? Essa nossa caminhada espiritual da nossa consciência, tá? Existe muitas coisas no caminho que pode atrapalhar essa nossa caminhada. Por isso que temos que ficar atento, né, pessoal? A cada detalhe, cada coisa que vai nos edificar, vai fazer a gente crescer, vai fazer que a gente esteja feliz aqui nessa, mesmo nessa realidade conturbada, tá, pessoal? Então, por isso que a gente precisa continuar fazendo nosso trabalhos espirituais, estudar aqui, tá, pessoal? E, e agradecer por isso, tá, pessoal? Porque é o momento que a gente está, Deus está permitindo que a gente esteja aqui, tá? Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Vocês do meu canal, que eu vi aí que o meu vídeo teve bastante visualização, comentário, tá? Pessoas me agradecendo, tá, pessoal? Não me agradeça, tá, pessoal? Vocês têm que agradecer a Deus, louvar a Deus, por Ele estar me dando vida, me sustentando aqui e me dando essa força para eu continuar nesse caminho, tá, pessoal? Se Ele, se ele não faz a obra, se Ele não faz a obra na minha vida, pessoal, eu também não conseguiria fazer esse trabalho, tá? Isso porque eu permiti que esse Deus trabalhasse no meu interior, tá, pessoal? Me conectei à minha espiritualidade, tá? E isso faz com que Deus use eu como um canal da espiritualidade dele, para trazer aqui as informações para você tomarem consciência, tá, pessoal? Agora, se você endurece o coração, não quer ouvir, não quer tomar consciência, aí eu não posso fazer nada. A minha parte é essa, tá, pessoal? É em passar a informação correta, tá? Por isso que eu me preocupo com a informação correta, para que vocês, pessoal, cresçam com raiz, criando raiz, fundamentos em nos apóstolos, em Cristo e no profeta. Então, crie raiz, que a gente tenha base suficiente, fé, para a gente suportar essas coisas que tem nessa realidade, tá? Então, por isso que eu prezo pela verdade, tá? Mesmo que isso não venha trazer benefício para mim, tá, pessoal? Porque quem fala a verdade aqui nessa realidade não tem nenhum benefício, tá, pessoal? Eu mesmo fiquei sabendo aqui no meu canal, pessoal, que tem pessoas, tá? Que ela é de outro grupo aí religioso, não vou dizer o nome, tá? Assiste meu vídeo aqui, tá? Não com a de vez em quando, né, com a frequência, né? Ela porque tem informação que não é passado lá no grupo religioso onde ela tá. Informação contrária aqui, então ela assiste, pega essa informação, ela agora está sabendo das coisas espirituais, tá? Mas eu fiquei sabendo que essa pessoa, ela dá lá, contribui lá no grupo dela, dá lá o pastor dela, pessoal. Mas ela está se alimentando aqui. Ela vem, ela vem aprender aqui, se alimentar aqui, tá, pessoal? Entende? Eu fiquei sabendo disso, tá? Mas existe algum mal nisso, irmão Samuel? Pessoal, eu quero trazer toda a verdade para vocês, tá? Eu não quero enganar vocês, tá?
eu deixo para que vocês sintam no coração, tá, pessoal? O toque para que você contribui, se você quiser ajudar aí, tá? Não existe valor como a igreja propõe. Aqui não tem nada disso, tá, pessoal? Aqui é segundo propõe no seu coração para você ajudar. Eu sigo que a espiritualidade como é que se diz? Colocando. Se ele está colocando no coração isso, tá, pessoal, em você, nossa, irmão, eu tenho assistido aqui seu vídeo frequentemente, eu tenho sentido assim de contribuir e ajudar. Como é que faz? Você não fala para onde é que tem o dinheiro, você não fala. Eu não falo, pessoal, tá? Eu espero vocês se sentirem isso, tá? Eu não vou falar, vocês não vão ver eu falar. Tá? Mas tem pessoas, tá, que tem sentido no coração, mas só que ela é de outro grupo. Ela tá assistindo o meu vídeo aqui. Aí ela tá dando lá, tá? Por quê, pessoal? Porque você vai ficar sabendo aqui através do meu vídeo que você vai estar ajudando um falso profeta a levar o engano. Então você é participante do engano daquela pessoa. Quando você ajuda, ele vai ter dinheiro para comprar coisas melhores para ele propagar o engano, a mentira dele. Essa é a preocupação, tá, pessoal? Porque se você não está no meu canal, você está lá no grupo dele, né? Ele ensinando aquelas coisas erradas lá, você está enganado lá, tá tudo certo, tá, pessoal? Mas o negócio é que você está aqui assistindo e está tomando consciência. Você sabe, então você não vai ser por inocente. O problema é esse. Então eu tenho que alertar essas pessoas que estão no meu canal, tá? Para você tomar consciência, tá? Porque para você não ser levado como inocente, tá? Você não vai ser levado porque você sabe. Nosso irmão Samuel falou isso. Você já percebe que o seu líder está falando coisa errada. Você já percebe lá o pastor lá, as pessoas que estão lá falando. Então, pessoal, por que você está indo lá contribuindo, ajudando essas pessoas? Se você tivesse não sabendo, estava dormindo, tá tudo bem. Mas você está aqui no meu vídeo, está aprendendo as coisas, você já está percebendo. Está entrando em outra frequência espiritual. Não dá para você enganar, então você tem que ser sincero com você, pessoal. Tá? Eu fiquei sabendo dessas pessoas que estão assistindo o meu vídeo, tá? Então, eu estou falando isso porque eu tenho preocupação para que nada, como é que se diz? Vocês estejam fazendo justiça, tá, pessoal? Esteja sempre sendo justo, fazendo justiça, tá? Porque vocês, isso é justiça, pessoal, vocês vai, né? Lá, não se alimenta lá com o pastor, aí você dá o dinheiro lá, né? Contribui lá, né? Não sei o quanto é, você contribui. Aí, mas você vem aqui assistir meu vídeo aqui, é porque é de graça no YouTube, aí você assiste, mas aí você não também contribui. Então, talvez você esteja fazendo uma injustiça. E eu não quero ninguém fazendo injustiça aqui, tá, pessoal? A gente está sendo treinado para praticar justiça para as outras pessoas, ajudar os outros irmãos. Então, meu vídeo aqui é isso, é uma doação de energia para ajudar vocês, pessoal. Mas é isso, mas aqui o Espírito tá guiando as pessoas. Aí você sente no coração, mas digo, não vou dar o irmão Samuel não, porque eu dou lá na minha igreja. Entende, pessoal? Não é porque eu quero nada, é só para vocês tomar consciência, tá? Vocês, eu não estou forçando vocês virem assistir aqui. Mas quando você está assistindo aqui, eu estou instruindo você as coisas da verdade, tá, pessoal?
Estou instruindo você as coisas da verdade e isso você vai tomando consciência. Então, se você já tem consciência disso, você percebe até que o seu pastor tá falando alguma coisa que está fora da... Então, porque você já está tendo percepção espiritual. Entende? Então, você tem que analisar isso, pessoal. É uma decisão sua, tá? Eu estou esclarecendo isso porque para você tomar sua decisão. Aqui não tem como não tomar decisão, tá, pessoal? Aqui eu já venho trazendo a verdade, tá? Para você comparar lá com cá, para você comparar e tomar sua decisão, tá? É da sua consciência. Se você tomar a decisão para ir para lá, tá tudo certo. Hã? Não tem problema comigo, tá, pessoal? Mas eu tô alertando vocês, tá? Porque eu fiquei sabendo de pessoas, tá? Que porque ela aqui eu tenho informações que o pastor tem pessoas que é evangélico, tá, pessoal? Gosta da segunda parte que eu falo sobre a Bíblia aqui. Tem pessoas que gostam, tá? Eu trago a visão da Bíblia, elas gostam, então elas ficam aqui, elas assistem. Então essas pessoas eu preciso comunicar essas coisas, tá? Foi o que hoje de manhã, quando eu acordei, a espiritualidade estava me comovendo para falar sobre isso, né? Você viu que ontem, né? Eu falei sobre a energia do amor, falei aqui chorando, tá? Teve pessoas no meu canal, pessoal, que sentiram esse amor, choraram lá junto comigo. Eu chorando de cá e a pessoa chorando de lá, tá? Porque tá conectado, pessoal. Tá conectado a espiritualidade. Não tem... Eu chorava de cá, eu sentia o amor de Deus aqui. As outras pessoas que do meu canal sentiam também. Eu fiquei sabendo, tá? Pessoas aconteceria isso com pessoas do meu canal. Então, pessoal, porque está conectado, então eu tenho que avisar vocês, tá? Se vocês ficam aqui assiduamente, é porque vocês gostam do ensinamento, tá? Mas eu estou ensinando as coisas da verdade, pessoal. E você vai perceber que o errado, tá? E não apoie o errado. Sempre apoie aquele que está na verdade, aquele que está praticando a justiça, tá? Essa é a instrução que a espiritualidade colocou no meu coração. E ele colocou no meu coração o tema, né, que eu vou falar hoje aqui, cadê? Deixa eu dar a luz aqui, pessoal. O tema que ele colocou também no meu coração, que é o quê? O que é as raízes espirituais? Então, eu hoje de manhã, raízes, aí veio aquela palavra na minha consciência, raízes, raízes, o que é isso? Eu fui fazer o estudo, né, pessoal? Eu fui pesquisar tanto na Bíblia como nos contextos espirituais aí. Eu digo, o que é raiz espiritual? Eu digo, nossa, o que a espiritualidade está querendo que eu fale, pessoal? Eu também fui analisar, tá? E fiz um estudo aqui que eu vou trazer falando sobre isso. O que é raízes espirituais? E por que temos que nos fundamentar no verdadeiro? Então, essa raiz é quando a gente se fundamenta, tá, pessoal, no verdadeiro. Então, a gente lança nosso fundamento naquilo que é verdadeiro. A gente aceita aquilo que é verdadeiro, tá? Se você está sendo enganado lá, está dormindo, não percebe ainda o que é verdadeiro, tá tudo certo, pessoal. Você continua na sua lá, inocência, tá? Mas quando você percebe aquilo que é verdadeiro, você tem que lançar o fundamento. Então, lançar raiz espiritual aí, porque a Bíblia fala que a gente é como árvore, né?
e a árvore plantada junto ao ribeiro. Então, a raiz dela, ela vai profunda, vai até onde a água, que ela vai precisar dos nutrientes da água para, como é que se diz? Os nutrientes da água para que ela floresça, dê fruto, aquela árvore fique verde, entende? Então, é, é isso que a espiritualidade quis falar. Então, o que é essas raízes espirituais? Eu estou dando essa introdução aqui para você entender também, tá, pessoal? Porque quando veio assim na minha... Eu não entendi o que significava, mas a gente vai estudar junto agora, tá? Para ver o que é que a espiritualidade quer falar ao nosso coração, tá, pessoal? Vamos estudar junto aqui. A gente vai responder essa pergunta junto. Então, o que é raízes espirituais? E por que temos que nos fundamentar no verdadeiro? Então, aí ele diz, em um contexto geral, raízes espirituais se refere àquilo que fundamenta e sustenta a nossa fé, crenças e valores espirituais, proporcionando significado e propósito de vida. São a base da nossa jornada espiritual, influenciando nossa forma de pensar, sentir e agir em relação ao mundo e a nós mesmos. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui, tá? Ele explicou bastante coisa aqui, tá, pessoal? No contexto geral, né? Como é que se diz? No contexto geral da espiritual, né, pessoal? Ele fala que essas raízes, né? É um conceito, tá? É um nome, raízes, é um conceito que esses contextos espirituais traz, que fala sobre o quê? Aquilo que fundamenta e sustenta a nossa fé. Então, é aquela força, né? Que sustenta a nossa fé, crenças, valores, proporcionando significado e propósito de vida. Então, é aquilo que vai nos dar força, tá? Na nossa jornada espiritual, que vai nos influenciar no modo de pensar, sentir e agir em relação ao mundo. Então, como é que eu vou me comportar no mundo e a nós mesmos? Então, como é que a gente se comporta também? A gente tendo ética, né? Não mentindo para a pessoa. Então, quando eu estou ensinando tudo isso aqui, pessoal, quando você tem esse comportamento, é o quê? Eu estou fazendo você se fundamentar na verdade, naquilo que é verdadeiro. É a minha pergunta. E por que temos que nos fundamentar no verdadeiro? Então, a gente tem que se fundamentar nessas coisas verdadeiras. Da alma, né? Que é as coisas da nossa alma. Uma das coisas verdadeiras é o quê? A nossa fé, a gente tem que colocar no verdadeiro a crença, os valores, tanto ético e morais, a gente tem que ter esses valores éticos e morais, tá, pessoal? E proporcionar um significado e propósito de vida. Então, a gente entrar naquele propósito de vida verdadeiro que a gente veio fazer. Aí a gente vai ter base, né? Quando a gente tem raiz, vai ter base para que a gente prossiga a nossa jornada espiritual, né? E a gente vai agir de acordo com isso. Então, fundamentado no verdadeiro. Então, quem é o verdadeiro, pessoal, que a gente tem que fundamentar? Escreva aí escreva aí nos comentários aí. Qual é o verdadeiro que a gente tem que se fundamentar, pessoal? Qual é o único que fala que é verdadeiro? Vou deixar essa pergunta aí para vocês responder, tá? Aí ele fala, assim como a raiz de uma árvore sustenta sua estrutura e conecta a terra,
As raízes espirituais nos conecta com algo maior, seja uma divindade, a natureza, o grupo, né? Ou um sistema de crença, tá? Mas a gente tem que se firmar, o nosso sistema de crença é no verdadeiro, tá? Essa é a nossa base, tá, pessoal? E a gente, então, ele fala que as pessoas é como uma árvore. A estrutura, ela tem raízes que tem que... Porque você vê que a árvore que não tem raiz, ela pode morrer. Se ela não tiver funda, se não produzir raiz forte, ela morre. Então, o que isso significa? Se a gente não tem o fundamento no verdadeiro, né, em Cristo, nos apóstolos, no profeta, profundamente, a gente pode morrer espiritualmente. Por isso que é preciso ter esse fundamento profundo. Então, por isso que eu estou ensinando coisas profundas. E é o que essas pessoas, tá, pessoal? E pior que é de graça, tá? Eu estou aqui, passando aqui de graça. Vocês vão aí, acessa meu canal, assiste aí. Vocês pagam alguma coisa a mim? Não paga, né, pessoal? E são coisas profundas que você não acha no conceito aonde você está, no grupo, né, espiritualista, no grupo religioso, né, católico, evangélico. Então, ele não passa essa profundidade. Ele não passa essa profundidade. E o que é que acontece? Vocês estão procurando, tá? Vocês assistem, eu sei que vocês assistem outros pregadores. E aí você encontra meu vídeo e assiste. Quando percebe que existe uma profundidade, vocês ficam. Então, foi o que aconteceu com essas pessoas. Ela, como é que se diz? Elas me procuraram. Ou alguém enviou meu vídeo para você. Aconteceu alguma coisa que vocês me encontraram aí, tá? Porque eu não tenho dinheiro para ter divulgação aqui, tá, pessoal? Aqui é um canal pobrezinho, tá? De um rapaz aqui que mora na periferia, tá? Não tenho condição para... Então, mas o meu vídeo, de alguma forma, não sei como, chegou até você. E você ouviu e viu profundidade ali e tá aqui assistindo, tá? E eu se inscreveu no meu canal, digo graças a Deus, obrigado, tá? Obrigado pela preferência, tá, pessoal? Continue, tá? Eu sempre falo para as pessoas, continue, tá? Não é fácil a jornada, mas eu estou ensinando aqui, pessoal, a gente se afirmar na verdade, fazer justiça, é o que Cristo nos ensina, os apóstolos. E eu estou seguindo esse fundamento. Então, pessoal, tudo aquilo que tem erro, tá? Por isso que eu comento erros aqui dos grupos religiosos. Tem alguns que ficam com raiva de mim, tá? Porque ele não entende, né? Essas pessoas, pelo interesse, né? Tá mentindo, passando algo errado por causa de dinheiro. Eu não tenho um compromisso, não é por causa de dinheiro que eu vou me deixar vencer para não falar a verdade para você, pessoal. Eu vou falar. Se você se sentir, não gostei, não sei o quê, você pode ir embora. Eu vou abençoar você. Eu não vou amaldiçoar como os pastores fazem, não, tá? Eu vou abençoar você. Você pode ir, tá? Até você entender o que eu estou falando, tá, pessoal? Aí ele fala, as raízes espirituais nos nutrem, fornece recurso necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, tanto em momento de alegria quanto em dificuldade. Então, essas raízes, pessoal, é para que a gente forneça recurso necessário, né? Força, habilidade para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E também naqueles momentos de alegria e no momento da dificuldade nos dá força.
Porque você vê que uma árvore sem raiz profunda, ela não permanece muito tempo, ela morre. Ela seca e morre, não é isso que a Bíblia fala? Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá? Aí ele fala, a busca por compreender a si mesmo, suas emoções, valores e propósito de vida, né? A raiz espiritual são um conjunto de elementos que nos conecta com algo maior, com Deus, né? Fornecendo significado e propósito e força para enfrentar o desafio da vida. Então, é aquilo que não vai dar força, tá, pessoal? Essas raízes. Então, como é que a gente cria essa raiz? É lançando o nosso fundamento, a nossa fé, a nossa crença no verdadeiro. Se você lança seu fundamento, sua fé no errado, no engano, você não vai ter raízes profundas. É por isso que é a prova que vocês de outro grupo religioso estão vindo aqui, beber da fonte aqui, estão vindo no meu vídeo. Porque o que eles falam lá não tem profundidade. Então, não vai fazer você criar raiz. Na verdade, eles estão colocando engano para vocês. Tá, pessoal? É por isso, é a prova. Por que vocês estão vindo procurar? Lá não tem a verdade? Vocês não estão satisfeitos lá com o pastor lá, o líder lá, seu que vocês estão lá? Por que vocês não estão satisfeitos? Eu sei que os daqui, tá? Que estão no meu canal, pode perguntar se eles estão satisfeitos ou não. Se eles estão procurando outro grupo, outra religião. Pergunta aí, pessoal. As pessoas que estão aqui. Eles vieram de lá. Pergunta eles se eles estão procurando outros. Porque eles estão tendo alimento verdadeiro. Por isso que eu não posso deixar de ensinar o que é verdadeiro a você. Porque se não tivesse alimento verdadeiro, vocês não vai lançar sua fé no verdadeiro, não vai criar raiz profunda. Tá? Por isso que aqui tem ensinamento profundo para vocês criarem raízes profundas. Teve um vídeo aqui que uma pessoa do meu canal falou, né? Nossa, irmão, esse vídeo aí eu nunca vi. Nossa, tem uma profundidade muito grande, tá? Principalmente quando eu estava falando da palavra de Deus. Nossa, essa pessoa percebeu que nunca tinha visto. E é pessoas que já passou, vê muitos pregadores, tá? Essa pessoa vê muitos pregadores, ela percebeu isso. Mas porque eu tenho que alimentar as pessoas que estão aqui no meu canal, tá, pessoal? Com esse alimento verdadeiro, com raízes profundas. Para o quê? Para quando vir a dificuldade, as coisas da vida, o desafio, vocês têm a força de enfrentar isso. Porque eu vou fazer igual os outros, dizer, venha para aqui que vai acabar o problema da sua vida. É engano, tá? Aí, ó, já é um engano aí que os falsos profetas prometem. Aqui eu não prometo nada, pessoal. Aqui a gente vai estudar, eu vou colocar bases verdadeiras para você. Se você aceita, você vai ter força de enfrentar os problemas, porque os problemas não param. Eu tenho aqui um bocado aqui, tá? Minha família também aqui é um problema. Vários problemas surgem aqui para eu resolver aqui. Problema não acaba, pessoal. Agora, como é que você tem força para enfrentar esse problema? É o que eu estou dando aqui para vocês, né? Fundamentos verdadeiros para você criar raízes espirituais. Tá? Aí ele fala, uma das características distintivas da raiz é a ênfase na intuição. É o que eu coloco aqui no meu trabalho. Eu sempre, coisas que eu trago aqui é de intuição. Esse tema mesmo foi de intuição. Né? É da ênfase na intuição e na sabedoria interior. Então, não é a sabedoria da faculdade, é uma sabedoria interior, aquela sabedoria que é Cristo,
que está dentro, então, que vai trazer para a gente se alimentar com essa sabedoria. Acredita que cada pessoa possui uma fonte interna de conhecimento e orientação, que pode ser acessada através de quietude e da escuta interior. Então, por isso que você tem que escutar aqui, para que a palavra fale ao seu coração, pessoal. Porque eu sei que você tem essa fonte interna de sabedoria. A verdade está lá no seu coração. Por isso que tem pessoas que ela está vendo meu vídeo, aí ela escreve lá, né? Nossa, irmão, é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de nós, pessoal. Ela está dentro de você. Eu só estou sendo um espelho, só estou trazendo a você uma verdade que já está dentro de você. A espiritualidade está me usando para falar com você, para dizer, olha, essa verdade está dentro de você. É por isso que vocês confirmam. Se não fosse verdade, não confirmava dentro de você. Entende? Vocês mesmos escrevem aí, ó. Já várias pessoas escreveram, é verdade, né? Obrigado. Teve uma que escreveu aí, obrigado, irmão, por essa verdade que você trouxe ao meu coração. Não foi eu, tá? Foi a espiritualidade. Se ele não intui, não dá essa sabedoria, eu também ficava carente dessas coisas, tá? É por isso que eu trabalho a minha, para me tornar um canal, tanto para abençoar a minha vida, como abençoar a sua vida, tá, pessoal? Tá? Sem explorar você, sem nada, tá? Aí ele fala, ao aprender e confiar em sua intuição, a pessoa pode tomar decisões mais alinhadas com a sua verdadeira essência e encontrar resposta. Então, aquele que segue a intuição, ele encontra a resposta para as suas perguntas mais profundas. Então, por isso que teve gente aqui encontraram resposta da alma dela nos meus vídeos, porque eu trouxe essas respostas profundas. Quem que trouxe? A espiritualidade trouxe através da intuição para mim. Tá. Agora eu sou importante. Agora eu sou importante. Emoção. Agora não, pessoal. É porque eu só estou sendo um instrumento na mão da espiritualidade. Eu não sou nada, tá? Só sou um instrumento que estou sendo usado. Você também pode ser, tá? Pode se tornar um instrumento na mão da espiritualidade. Aí ele fala, a expressão raízes espirituais se refere ao conceito profundo dentro do contexto espiritual, no qual abrange a conexão íntima entre o ser humano e a sua espiritualidade. Então, é isso. É a conexão que você tem com a sua espiritualidade, tá? Essas raízes espirituais. Você vai se aprofundando, então, na sua espiritualidade. Então, na sua espiritualidade, né? No contexto aí religioso, é na sua espiritualidade. A gente está se aprofundando nisso, tá? Essas raízes, né? É muitas vezes comparada a uma árvore, onde profundidade e a saúde da raiz determina a força e a vitalidade da árvore em si. Então, de acordo com o ensinamento que você está recebendo, vai trazer profundidade e saúde à sua raiz. Então, pessoal, qual é o ensinamento que vocês estão aí se alimentando? Da verdade? Do verdadeiro? Você está colocando a sua fé no verdadeiro, a sua crença? Porque tem até grupos aí, tá? Que ele não tá colocando que você coloca a sua fé no verdadeiro. Ele está matando a sua fé, tá? Não é para matar a fé de ninguém, pessoal. É para você fazer com que a pessoa coloque a fé dela no verdadeiro. A crença dela no verdadeiro. Não matar a fé da pessoa. Tem grupo que está até matando a fé da pessoa. Cuidado, tá? Quem está no meu canal já está ciente das coisas que eu falo aqui, tá?
Aí ele fala, no âmbito espiritual, as raízes representa a base de crenças e valores, experiência que sustenta a vida de fé de um indivíduo. Então, o que significa raízes espiritual? É a base, é aquela base, a sua crença, aonde você está colocando a sua crença. É no verdadeiro ou no falso? No engano? Valores, quais os valores espirituais que você tem? Você tem ética? Não mente? Valores morais, né? Respeita a família, as coisas. Você tem esses valores? Você tem experiências espirituais que sustentam a sua fé? Como eu tive experiências espirituais. Então, pessoal, aonde é que você está colocando essa sua crença, seus valores? Porque é a sua raiz, é onde você está fincado. Hã? Aí ele fala, quando falamos sobre o que é raiz espiritual, estamos nos referindo à origem da nossa fé. Então, é aonde está a sua fé. Será que está no verdadeiro? É uma pergunta, você tem que avaliar, pessoal. Tá? Eu estou colocando aqui para sua consciência avaliar se você está no verdadeiro ou no falso. Por isso que eu trago as coisas que não estão de acordo com para você avaliar. Nossa, o que ele falou aí tem razão. Então você vai pesquisar. Teve uma pessoa aqui do meu canal, né, pessoal, que falou comigo, né, que agora ela está estudando bastante essas coisas espirituais, estudando a Bíblia, né? Que antes ela não tinha nem... Ela disse que não tinha nem ânimo de estudar essas coisas espirituais, ler a Bíblia, sabe? Orar, meditar. Agora ela está orando, meditando, mesmo com a dificuldade que ela enfrenta na vida. Rapaz, isso é muito bom ouvir, tá? Isso é muito gratificante, porque através do meu vídeo uma pessoa fortaleceu a fé dela, ela está buscando essas coisas. Isso é muito bom ouvir, tá? Então, eu espero que ela continue, tá? Porque não vai ser fácil, mas se ela continuar aqui, vídeos para dar força a ela a continuar a jornada espiritual dela. Aí ele fala, quando falamos sobre o que é raiz, estamos nos referindo à origem de nossa fé, a maneira como nos conectamos com Deus e a forma como essa conexão influencia nossas ações e decisões diárias. Então, como é que a sua fé, a sua conexão com Deus está influenciando as suas ações? Então, pelas suas ações, tá? Vai demonstrar se você está conectado no verdadeiro ou não. As suas decisões diárias. Então, eu vejo muito religioso, tá? Que não, a fé dele não está posta no verdadeiro, não está conectado ao Deus verdadeiro. Porque as ações dele, mentindo, enganando, então não está ainda no verdadeiro. Pode se conectar ao verdadeiro? Pode, pessoal. Tá? É só se arrepender. Tá? Se arrepender, voltar para o verdadeiro, voltar ao primeiro amor, voltar à frequência da verdade. É só isso. Agora, será que vai fazer isso? Essa é a pergunta. É uma decisão da sua consciência. Então, eu não posso me intrometer aí, tá, pessoal? Nem a espiritualidade se intromete, quanto mais eu, pessoal. Eu só sou um mero, como é que se diz? Instrumento da espiritualidade para poder passar isso, tá? E até esse ensinamento serve também para mim, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, as raízes espirituais são formadas por uma série de fatores, incluindo a educação espiritual. Então, é o que a gente está fazendo, estudando, né, pessoal? A experiência de vida, então, experiências espirituais de vida, tá? Interações sociais, então,
temos que interagir com os irmãos que estão na mesma força, para um dar força ao outro. É por isso que o meu canal é isso aqui, é uma interação social, para lhe dar força, tá? Você vem, assiste meu vídeo. E a busca pessoal por significado. Então, a busca pessoal por seu significado do que você veio fazer aqui. Isso que é, as raízes são formadas por esses fatores. Tem que existir esses fatores para que a gente coloque a nossa base, a raiz, no verdadeiro, tá? Ele fala, cada um desses elementos contribui para a formação de uma base sólida. Então, o que é uma base sólida? Uma base que está firme. Por exemplo, eu construí essa casa, a base é sólida, para ela não cair, para ela não cair, entende? Que pode sustentar a vida espiritual de uma pessoa. Então, pode sustentar, mesmo na hora que vem a tempestade, a dificuldade da vida, ela permanece ali, porque a casa dela tem uma base segura. Se não tiver, já viu o que pode acontecer, né, pessoal? Aí ele fala, por exemplo, uma pessoa que cresce em um ambiente onde a oração, o estudo da Bíblia são valorizados, pode desenvolver raízes espirituais mais profundas do que alguém que não teve essa oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de estar estudando a Bíblia, ali orando, meditando, né, se dedicando àquilo, você começa a colocar raiz. E pior que tem que ser a raiz no verdadeiro. Aí ele fala, assim a profundidade da raiz espiritual pode variar de pessoa para pessoa, refletindo a diversidade de experiência e contexto dentro do grupo. Então, de acordo com o contexto do grupo que você está, vai variar, pessoal. Porque você está num grupo aí onde está ensinando, engana você. Então, você está lá no grupo, está até lendo a Bíblia lá, mas está distorcendo. Então, você não está criando raízes profundas. Então, veja aonde é que você está amarrando o seu jegue. Você já viu essa frase? É aqui na Bahia, que a Bahia fala aqui. Na Bahia aqui fala assim, tá? Veja aonde você está amarrando o seu jegue. Então, veja... Meu Deus, aqui na Bahia é cada frase, tá, pessoal? Então, veja onde você está, o grupo que está lhe ensinando lá. Se é verdadeiro, são coisas verdadeiras? Veja onde. Então, se você teve a oportunidade, viu? Não, isso não é verdade. Então, já comece a avaliar que aquilo que você está recebendo não vai criar raiz profunda. Porque você só pode lançar a crença, a fé verdadeira no fundamento verdadeiro. Senão não cresce. Senão vai ficar raquítico aí, igual muitos religiosos que tem por aí. Com a síndrome de Peter Pan. Não cresce. Por quê? O que dá o crescimento à nossa alma, à nossa consciência, é a verdade. Verdade. Nada além da verdade. Então, é isso que dá o crescimento. Tá? O que mais? Ele fala, além disso, as raízes espirituais estão intimamente ligadas à prática da fé. A oração, a meditação e a participação em atividade em grupo são algumas das maneiras pelas quais o indivíduo pode nutrir as suas raízes espirituais. Então, é bom você participar de um grupo que está falando a verdade, está orando, está meditando, e você está ligado a essas práticas espirituais, tá? É muito bom, tá, pessoal? Para você nutrir essas raízes suas no verdadeiro. Agora, veja se esse grupo está trazendo coisa verdadeira, tá? Por isso que aqui eu prezo, o nosso grupo aqui preza em verdade, tá? Eu não estou aqui igual interessado com o rabo preso para ganhar dinheiro, tá? Aqui é para a gente crescer espiritualmente, tá?
Não estou atrás disso. Aí ele fala, essas práticas ajudam a fortalecer a conexão com Deus e promover o crescimento espiritual saudável. Então, vai promover uma conexão com Deus verdadeira, tá, pessoal? E vai promover um crescimento espiritual saudável. Então, qual é o crescimento espiritual saudável? Aquele que cresce com a verdade. Se você está num lugar, você só está inchando, não está crescendo na verdade. Então, por isso que tem pessoas ainda, pessoal, tem mais de 30, 40 anos em um grupo e está como criança, ainda não cresce. Está com a síndrome de raquítico, né? De Peter Pan. Não cresce e é preciso crescer. A Bíblia ensina que a gente tem que crescer espiritual. Aí ele fala, quando as raízes espirituais são bem cuidadas, né? Bem orientada, bem cuidada, ela pode produzir fruto abundante. Então, como amor, paz, alegria, compaixão, que são características fundamentais da vida espirituais. Então, quando é aquela árvore está sendo regada, né, pessoal? Com a verdade, ela está sendo alimentada, então ela vai produzir fruto abundante. Então, qual é o fruto? Amor, paz, alegria, compaixão. São características de uma vida espiritual abundante. Por isso que Cristo disse, se você não estiver conectado à videira, vocês não vão dar fruto. É claro, tá, pessoal? É claro. Aí ele fala, portanto, entender o que é raiz espiritual é essencial. Então, eu e você agora entendi. Porque quando eu recebi a intuição raiz espiritual, raiz, e o que é isso? A espiritualidade me trazendo. Mas eu fui pesquisar, fazer o estudo, e agora eu e você tá sabendo o que é a raiz espiritual. É essencial para qualquer pessoa que deseja aprofundar sua caminhada de fé, experimentando uma vida plena em Cristo. Então, é fundamental a gente saber aonde a gente está lançando o nosso fundamento das nossas raízes, pessoal. Aonde a gente está lançando a base. Porque de acordo com essa base, a sua casa pode ser construída. Se você construir a sua casa em cima da areia, ou então em lugares rochosos, tá? A gente tem que construir numa base segura, tá? Quem é que vai avaliar isso? Você vai avaliar se a sua consciência, tá, pessoal? A sua consciência vai avaliar. Eu não posso fazer isso por você. Eu só estou colocando aqui as coisas. Agora, analise a mim e analise o pregador, o pastor, o seu que está falando. Porque também ele fala algumas verdades, tá? Meias verdades para chamar a atenção de você, mas você tem que reparar tudo, o contexto como um todo, tá? Eles falam meia verdade, é assim que os falsos profetas usam as meias verdades e depois distorce tudo pelo interesse deles. É assim que está acontecendo, tá? Fica esperto aí, fica a dica, né? Fica a dica aí. Aí ele fala, além disso, a leitura e a interpretação da escritura desempenham um papel crucial na formação da raiz espiritual. Então, a leitura, a interpretação, o que está sendo interpretado lá, passando para vocês através da escritura. O que é que vocês estão se alimentando? Vocês têm que ver. Aí ele fala, a palavra de Deus é frequentemente descrita como uma fonte de vida. Porque a palavra de Deus é uma fonte de vida espiritual para a gente. E sabedoria para as pessoas que creem em Deus, né? E em sua palavra medita, pode levar a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Então, aquela pessoa que crê em Deus, ela em sua meditação pode levar a compreensão mais profunda da vontade de Deus. Então,
Esse meditar na palavra, pessoal, é você estudando, tá? Por exemplo, eu falo aqui uma palavra da Escritura. Aí você disse, nossa, aquela palavra que o irmão Samuel. Então, aquilo você vai pensando, aí você vai pesquisar, aí você fica pensando, então, você está meditando. Essa é a meditação na palavra, tá? Mas existe a meditação que você equilibra o seu espírito. Tá, tá, pessoal? Então, esse é o estudo, né, espiritual que você está fazendo. É o que a gente está fazendo. Eu estou falando aqui palavras, quando toca você, você começa. Nossa, aí você vai para lá, para a cama e começa a pensar: nossa, aquilo que o irmão Samuel falou. Nossa, então você está meditando. Aí ele fala: quando o indivíduo se dedica ao estudo das escrituras, eles estão, na verdade, aprofundando suas raízes espirituais. Então, não existe a gente aprofundar as nossas raízes sem a gente estudar as escrituras. Não existe isso, tá? Eu não sei aonde. Se você não estuda, então, o que é que a gente está fazendo aqui? Está estudando para a gente aprofundar nossa raiz. Então, talvez essas pessoas que venham para o meu canal, ela é de outro grupo e está aqui assistindo o meu canal, meus vídeos, porque ela não encontra lá estudo como é que eu estou fazendo aqui para aprofundar. É porque ela quer estudar, ela quer saber, ela tem pergunta dentro dela, mas lá no grupo dela não estuda isso, não ensina isso, não dá o alimento espiritual da verdade à pessoa. Então, por isso que ela vem para o meu canal, né? Agora, o negócio é que ela vem e fica se alimentando, vai saber a verdade, e aí depois você vai querer contribuir com o erro, pessoal. Você não está fazendo justiça. Você precisa tomar uma decisão e entender. Não, eu entendi agora o que é verdade. Não, e eles não estão de acordo. Então, aí você vai apoiar ainda, aí dá lá o apoio ao o inimigo para vir jogar bomba em mim, né? Dá lá munição inimiga, aí depois vem querer se alimentar aqui. Entende, pessoal? Porque ela não encontra esse estudo das escrituras, aprofundando para aprofundar a sua raiz. Aí ele fala, permitindo que a verdade divina penetre em sua vida e transforme o seu coração. Então, quando vocês vão estudando, vai permitindo que aquela verdade divina vá penetrando. Por quê? Porque a palavra é viva e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas medula e da intenção do coração e da mente. Tem isso na Bíblia ou não tem, pessoal? Ou eu estou errado? Me corrija aí se eu estiver errado, tá, pessoal? Mas tem isso, então, a palavra é viva, então ela vai penetrar, né, vai transformando o seu coração. Por isso que eu perguntei aqui os pessoal do meu canal, olha agora se você é a mesma pessoa que antes de conhecer o meu canal. Elas sabem. Eu já fiz aqui essa pesquisa aqui e elas viram que não é a mesma pessoa. Por quê? Porque cada estudo que a gente está dedicando, estudo à escritura aqui, a gente foi aprofundando essas raízes e a verdade divina foi penetrando no seu coração. Aí ele fala, essa transformação é essencial para o crescimento espiritual e para a capacidade de enfrentar o desafio da vida com fé e com coragem. Então, é preciso ter essa transformação, deixar que a palavra de Deus transforme e você ter esse crescimento espiritual. É importante, pessoal. Só vai com a verdade. Sem a verdade, você não vai crescer espiritualmente. Não vai crescer, tá, pessoal? Vai ficar aí
raquítico, né? Como é? Raquítico? Vai ficar raquítico, tá? Mas vamos parar aqui, tá? 55 minutos, eu não posso ir além disso aqui, porque senão vocês não assistem, tá? Vocês não assistem, eu preciso que vocês assistam para vocês terem conhecimento do que a espiritualidade está passando para a gente. Aí depois, pessoal, você, a sua consciência, toma a decisão. Você vai ter que tomar a decisão. Todo mundo aqui está nessa área para tomar uma decisão entre o bem e o mal. Não, não tem para onde correr. Ah, eu não quero tomar nenhuma decisão, irmão. Eu vou ficar em cima do muro. Não existe isso. Você, aquele que é morno, Deus pode vomitar da boca, tá? Entende, pessoal? Tá certo? Eu acho que essa parte tá boa, foi bem explicada para vocês. Eu espero que vocês assistam para vocês entenderem, tá? A primeira parte. Então, vamos parar aqui. Eu vou ali fazer o merenda. Daqui a pouco volto para a segunda parte. Até a segunda parte, tá, pessoal?